Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do que eu achei de Meu Corpo Te Ofende, um livro jovem que vai falar sobre a importância de lutar por aquilo que acredita. Bom, antes de eu começar a falar a sinopse desse livro que eu achei, se eu acho que vale a pena ou não, já deixa um like caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu geralmente estou tentando trazer resenhas de lançamentos, mas já aviso que o próximo vídeo é um unboxing da Black Friday, que assim, tá com uma pilha relativamente grande aqui do meu lado. E se você quer alguma outra forma de ajudar o canal, aqui na descrição e nos comentários a gente tem o nosso link da Amazon e você pode comprar este livro aqui ou qualquer outro. Bom, aqui nesse nosso livro a gente vai conhecer nossas duas protagonistas, a Malena e a Ruby. Elas são duas jovens ali que estão no colégio e a Ruby, ela é claramente aquela pessoa que aprendeu a se posicionar contra preconceitos, contra injustiças desde muito cedo. Já nos primeiros capítulos que ela aparece, a gente já vê como ela é engajada a essas questões sociais, nunca deixando as coisas passarem batido. Já a Malena, ela é uma garota que era muito ativa no colégio dela, era considerada pelos professores uma aluna muito exemplar e que tinha chances absurdas de ir para uma grande faculdade, de conseguir uma bolsa de estudos. Porém, a Malena tem uma história um pouquinho mais complicada, porque na verdade a Malena não é estadunidense, o livro ele se passa nos Estados Unidos, mas a Malena na verdade ela é de Porto Rico, e num belo dia, quando ela e a família dela estavam visitando alguns parentes nos Estados Unidos, acabou acontecendo um grande desastre. Por causa de um furacão, a cidade dela foi praticamente inteira devastada e ela e a família dela se veem basicamente presos nos Estados Unidos junto com a família que ela veio visitar. Então a Malena, ela acaba meio que tendo que, digamos que, recomeçar a vida dela nesse outro país. E aqui a gente já vai ter a Malena estando já faz um tempinho ali nesse colégio, mas ela se tornou uma pessoa completamente diferente do que ela era. Tanto por estar num país completamente diferente, por não conhecer direito as pessoas, não conhecer direito a cultura, e também, obviamente, pela questão econômica, né? A Malena perdeu praticamente tudo no desastre, então a gente vai ter a Malena sendo agora uma pessoa, uma adolescente muito retraída, que ela prefere 1000 vezes passar despercebida do que ser a garota que ela era antes, onde sempre estava entrando nos debates, na sala de aula, era considerada pelos professores uma aluna exemplar. Nesse momento ela prefere ser a aluna que ninguém vê, sabe? A aluna invisível, principalmente por essas questões de ela estar num país diferente dela, por ela estar com pessoas que ela não conhece direito, que ela não tem realmente uma ligação, ela acaba se sentindo meio excluída de tudo isso, então ela simplesmente prefere passar despercebida por todo mundo. O problema é que tem um belo dia que a nossa protagonista, ela vai acabar sendo chamada na sala de diretora e vai tomar uma advertência por uma questão que, sinceramente, eu prefiro não comentar tanto, eu acho que é mais interessante a gente lendo e descobrindo isso, apesar de que tá na sinopse, tá? Assim, se você quiser saber o que é, tudo bem, mas eu prefiro não comentar aqui porque eu acho que é muito mais interessante a gente lendo no livro e descobrindo realmente as coisas que vão acontecendo. Em relação a Malena não poder utilizar uma peça do vestuário dela, e isso vai fazer com que ela acabe tomando uma advertência. E a Ruby, ela vai conhecer a Malena justamente nesse momento, no momento em que a Malena tá se sentindo muito constrangida pela forma como ela foi tratada. Então, ela não vai aceitar muito bem isso. No primeiro momento, elas vão acabar se conhecendo e a Ruby, ela vai ficar meio indignada com o motivo da advertência que a Malena levou. Então, a Ruby vai tomar a seguinte atitude. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa que a Malena fez pra ver se ela também tomaria a mesma advertência. E eu nem preciso comentar que isso não aconteceu, então ela vai começar a questionar se o motivo do porquê que a Malena tomou a advertência enquanto ela não tomou. Será que é por causa da cor diferente das duas? Será que é porque a Malena claramente tem um corpo muito mais desenvolvido do que a Ruby? Será que é porque a Malena não é estadunidense? Isso vai entrar na cabeça da Ruby e a Ruby vai tentar ajudar a Malena a passar por essa situação e não só isso, a mostrar como é importante elas não ficarem quietas em relação a isso.
Essa é basicamente a sinopse do nosso livro, mas nosso livro ele vai acabar entrando bem mais a fundo nessas questões, principalmente nessa questão que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, que é justamente a importância de você lutar por aquilo que você acredita e principalmente a importância de você não ficar quieta em certas situações. O livro ele vai trazer no primeiro momento a Malena meio tipo, será que eu levo isso pra frente? Será que não é mais fácil eu simplesmente deixar quieto? E eu acho esse um debate muito importante. Tem tantas vezes, tantas coisas que a gente vê que são erradas, que são injustas, mas que muitas vezes a gente prefere pensar, ai, deixa quieto que é mais fácil, sabe? Nesse deixa quieto que as coisas acabam muitas vezes escalonando para situações completamente absurdas. O livro ele até vai trazer outras situações da vida dessas duas protagonistas, mas ainda assim o nosso foco da história é realmente isso, é realmente a luta por uma questão mais igualitária nas questões do vestuário dentro de um colégio. Como eu disse, o nosso livro ele vai se passar no colégio, nossas protagonistas elas são adolescentes, então a gente vai ter essas pautas, todas elas, sendo tratadas de uma forma um pouco mais leve do que a gente veria em livros mais adultos, o que eu acho que faz total sentido, levando em consideração que esse livro, ele tem o público-alvo adolescentes e jovens. Então, a forma como as autoras trouxeram essas questões, eu acho que foi muito válido. A gente não tem nenhuma das questões sendo tratadas de forma muito pesada no nosso livro, porque, como eu disse, eu acredito que esse não tenha sido o objetivo das autoras. Eu acho que o que elas queriam fazer, a mensagem que elas queriam trazer, elas conseguiram fazer isso de uma maneira bem boa. Eu tenho alguns pequenos defeitos em relação ao livro, não é nada que me fez tirar estrelas da história, nem nada do tipo. A primeira é que o livro ele tem 400 páginas, e eu achei que depois ali da segunda parte, a gente começou a ter um livro um pouquinho mais repetitivo, sabe? Eu acho que até a página 150, 180, o livro tava indo muito bem, eu tava muito empolgada com a história, a gente tem aqui uma escrita muito tranquila, então eu tava realmente me sentindo muito engajada no livro, mas aí depois da página 180, 200... eu comecei a achar o livro um pouco repetitivo, um pouco cansativo mesmo, apesar de que a gente tem coisas novas sendo trazidas no nosso livro, ainda assim eu acho que o livro ele poderia ter aberto um pouco mais... Ele poderia ter falado, sim, um pouco mais sobre a vida dessas nossas duas personagens, principalmente da Malena. Eu queria muito conhecer ela um pouco mais a fundo, principalmente nessa questão de ela não estar no país dela, que é uma questão falada no começo do nosso livro, mas que eu sinto que ele foi deixado um pouco de lado depois da nossa história, e eu acho que a gente poderia, sim, ter um aprofundamento muito maior em relação a isso. A gente vai ter, sim, a Malena sofrendo questões por não ser estadunidense, então eu acho que essa é uma pauta que a gente sabe que acontece tanto, não só nos Estados Unidos, em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, que eu queria mais que o livro tivesse trazido isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Eu acho que eu ia gostar bastante, eu acho que fazia sentido ali no meio da nossa história, mas não é um ponto negativo realmente, eu só acho que teria sido legal elas trazerem um pouco mais dessa questão. Mas esse realmente é o meu único ponto negativo da nossa história. Ele é um livro que... eu claramente não sou o público-alvo dele, ele é um livro que eu recomendaria ali pra quem tem seus 15 anos, 16 anos, e eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse lido esse livro naquela época, eu teria adorado a história, porque era um momento onde eu realmente estava descobrindo essas pautas sociais, onde eu estava realmente começando a entender um pouco mais sobre isso, e eu acho que eu teria gostado muito desse livro. Não que eu não tenha gostado hoje em dia, mas eu sinto que esse livro teria conversado muito melhor comigo quando eu tinha aí meus 15, 16 anos. E seguindo nessa mesma lógica, né, de ser um livro para pessoas um pouco mais jovens e ter realmente essa escrita mais fluida, a gente tem uma diagramação também muito boa, tá? É uma diagramação super tranquila, apesar de serem 400 páginas, é um livro facilmente lido aí. Eu li num fim de semana, mas eu sei que coisa de uma semana aqui, ele é perfeito para ser lido, apesar dele ser um pouquinho maiorzinho do que livros geralmente que a gente vê para esse público-alvo, ainda assim é um livro super fácil, super fluido, que eu acho que muita gente pode acabar gostando dessa história. Bom, era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês de O Meu Corpo Te Ofende, um livro que eu recomendo muito pra quem tá entrando nessas discussões, pra quem tá começando a conhecer essas discussões. Ele é um livro super jovem, com uma linguagem super jovem, e eu acho que ele é
maravilhoso, eu super recomendo esse livro. Pra dar de presentes aqui, maravilhoso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal pra não perder os próximos. Um beijo e até o próximo vídeo.